Olá, pessoal. Hoje daremos início ao primeiro podcast do MSTA Advogados. Contamos com a presença do Dr. Márcio Alexandre Cavenaghi, advogado com mais de 25 anos de experiência no contencioso civil, com mais de 10 anos de atuação no direito em saúde suplementar. Atualmente membro do Comesc em Santa Catarina, onde representa a Unimed Blumenau. Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio. Do que iremos falar hoje? Obrigado, Fábio. Hoje nós vamos falar sobre a decisão do STF sobre o rol da ANS. O que é essa decisão e do que trata essa decisão, doutor? Bom, essa decisão, ela é do ano passado, ela saiu em agosto do ano passado e ela tem dois pontos importantes. Primeiro, que ela decretou a taxatividade do rol da ANS, ela prestigiou a taxatividade do rol. Mas, em contrapartida, ela admitiu que se extrapole o rol da ANS em algumas situações. Ou seja, desde que preenchido alguns requisitos. E esses requisitos são os seguintes. Primeiro, haja uma prescrição médica acerca daquele procedimento ou medicamento pretendido. Segundo, que esse procedimento ou medicamento não tenha sido submetido à incorporação ao rol da ANS ou que não esteja pendente essa submissão de incorporação. Terceiro, que não exista uma alternativa terapêutica de tratamento prevista no rol acerca da doença que acomete a parte interessada. Quarto, que exista evidência científica suficiente acerca daquele procedimento, o medicamento pretendido, devidamente aí chancelada essa evidência pelos órgãos competentes. E quinto, que haja o devido registro na Anvisa, que é o órgão aí que regulamenta o setor também nessa área da saúde suplementar. Mas esses requisitos para que se extrapolem o rol, eles são cumulativos ou não? São cumulativos. Há necessidade ali que, na hipótese de se extrapolar o rol da ANS, conforme o STF decidiu, há necessidade de preencher esses 5 requisitos. Perfeito, doutor. Mas na prática, como que funciona? O que altera essa decisão? Bom, altera bastante coisa, no âmbito judicial em particular, né? Antes bastava para que um juiz, o mesmo tribunal, desse uma liminar a respeito desse medicamento ou o procedimento pretendido, que é fora do rol da ANS, bastava uma prescrição médica que a pessoa interessada trouxesse para que o juiz analisasse. Agora não. Digamos assim, que a questão é mais técnica. O juiz, além de analisar a prescrição médica, que é um dos requisitos cumulativos lá determinados pelo STF, ele deverá analisar os outros requisitos para então, daí sim, poder admitir no âmbito judicial uma cobertura fora do rol da ANS. Então, na prática, é isso que muda toda a lógica. E onde entram as negativas das operadoras nesse novo cenário? Certo. Bom, as negativas, aí, via de regra, elas são bastante simplistas. Hoje elas se limitam a trazer ali a exclusão contratual, que o contrato, regulamentado ou não cobre aquele procedimento ou medicamento, e também se limitam a indicar, via de regra ali, a questão da norma da ANS, que também referenda essa exclusão contratual. Então, muda a lógica nisso. As negativas, elas terão que ter em mira essa questão da decisão do STF. Então é preciso mudar o modelo de negativa. Exatamente. Tem que mudar, tem que atualizar os modelos de negativa para que elas dialoguem com a decisão do STF. A negativa não pode mais não ter o olhar da decisão do STF. Ela precisa dialogar com a decisão do STF para que ela se torne mais sólida, para que ela evite a judicialização e para que ela blinde mais a questão de interesse do plano de saúde.
E pensando nesse cenário, doutor, o que uma negativa bem feita deve conter hoje? Bom, a negativa, ela, sem deixar de lado a questão contratual, que ela já elenca, e também a questão regulamentar da ANS, ela deve trazer ali alguns pontos, exatamente os pontos elencados pelo STF acerca da admissão de uma cobertura extra-rol. Por exemplo, se existe uma alternativa terapêutica de tratamento, a negativa dá ao mesmo passo que ela nega aquele procedimento pretendido, por exemplo, um procedimento via robótica, que em regra não tem cobertura pelo rol, ela também deverá trazer ali a alternativa terapêutica prevista no rol, que no caso, aí, quanto à robótica, seria o procedimento pela videolaparoscopia. Outro ponto importante que a negativa deve ter em mira, se o procedimento negado ou medicamento negado já foi submetido à incorporação ao rol da ANS e nesse processo teve a incorporação negada, também a negativa é importante que ela traga isso ao conhecimento do beneficiário, ou que traga ao conhecimento do beneficiário que aquele procedimento ou medicamento pretendido ainda está pendente de um processo de incorporação no rol. Ou então deverá também a negativa trazer o registro de que o medicamento ou procedimento não tem registro na Anvisa, enfim, deverá de uma forma ou de outra trazer esses elementos da decisão do STF, claro, de uma forma objetiva, mas sem se esquecer deles, para que traga mais transparência ali na negativa e para que, consequentemente, blinde o plano de saúde quanto a uma eventual judicialização. Doutor, diante dessas colocações, das decisões e de uma negativa bem elaborada, pensando agora no impacto judicial, isso ajuda mesmo o judiciário? Ajuda. Ajuda o judiciário, mas ajuda principalmente o plano de saúde, né? Porque o juiz, ele tendo em mãos uma negativa dessa, ele vai ali de pronto ver que a negativa está falando de acordo com o precedente do STF. E mais ainda, um precedente vinculante. Haja vista que a decisão do STF, ela decorre do controle de constitucionalidade e, segundo a Constituição, as instâncias ordinárias, né, devem observar a decisão que veio do STF. Então, a negativa, observando esse precedente do STF, ela vai contribuir em muito com o judiciário, diminuir a judicialização, mas principalmente com o plano de saúde, porque vai trazer maior transparência e vai blindar ele de uma eventual liminar ou de uma eventual discussão acerca daquela negativa propriamente dita. E quais são os principais benefícios dessa mudança? Olha, os benefícios são muitos, né? Redução de judicialização, a maior transparência, a blindagem do plano de saúde contra uma eventual judicialização, enfim, são inúmeros os benefícios que essa negativa que dialogue com a decisão do STF pode trazer para o plano de saúde. Por que esse tema é tão urgente, doutor? Bom, ele é urgente porque a decisão já está aí, né? Ela já tem quase 6 meses de que ela veio ao cenário jurídico e ela se aplica tanto aos casos novos, eventualmente judicializados, quanto aos casos em trâmite, né? Então, a operadora que conseguir adequar suas negativas a esse precedente do STF, a esse precedente vinculativo quanto antes, ela sai na frente. Ela sai na frente em todos os aspectos possíveis, né? Então, a urgência é exatamente em razão disso. Quanto mais demorar, pior para o plano de saúde, mais a tendência de judicialização e, pior ainda, mais a tendência de liminares que possam vir aí
de encontro aos interesses da operadora. Doutor, e o que o MSTA oferece às operadoras diante desse novo cenário? Essa decisão, ela veio nos ajudar muito, né? E na medida em que pudemos, dentro do nosso jurídico, amadurecer os desdobramentos dessa decisão, a gente concluiu que o nosso jurídico pode ajudar as operadoras a reformularem as suas negativas, ou seja, a trazerem negativas que dialoguem com a decisão do STF, em razão de todos esses aspectos que elencamos, consequentemente trazendo negativas mais sólidas, que blindem os interesses do plano de saúde e também, por conseguinte, são negativas que serão mais transparentes e que vão contribuir para menos judicialização, menos liminares, mais transparência. Além disso, da reformulação da negativa, nós podemos também contribuir no treinamento da equipe do plano de saúde, da equipe responsável pelas negativas acerca disso, e também um acompanhamento estratégico aí na medida do que essas negativas estão representando dentro do judiciário, ou seja, um acompanhamento, essa negativa diminuiu o número de liminares na questão oncológica, na questão de tratamento off-label, enfim. Esse acompanhamento também é interessante para que a gente possa eventualmente recalibrar a negativa e trazer ali ela dentro do cenário que pretendemos. Doutor, para encerrarmos agora, qual é a principal mensagem para as operadoras? A principal mensagem é que a negativa ela não pode ser mais tratada como um mero ato administrativo, né? Hoje o gestor de uma carteira de plano de saúde, o gestor de uma operadora, ele tem que ter em mira que a questão da negativa hoje é estratégica, todos os aspectos, né? Aspectos de transparência, de menos judicialização, de maior previsibilidade, enfim, todos os aspectos que interessam ao plano de saúde a equacionar essa difícil operação que é de um plano de saúde. E a operadora que chegar primeiro nisso vai ter mais vantagem, vai sair na frente e certamente vai colher os frutos. E tem outro aspecto muito interessante de uma mensagem assim, para as operadoras que até é uma questão que ocorreu comigo no contato com muitos magistrados em Santa Catarina, né? E todos, isso muito antes da decisão do STF, né? E todos sempre colocavam para mim que o quanto mais claro, o quanto mais objetivo, quanto mais pertinente fosse uma negativa, para que o magistrado pudesse se situar acerca do assunto a partir da negativa do plano de saúde, a decisão seria, sim, mais coerente, né? Quanto menos elementos a negativa trouxesse para o magistrado, isso quer dizer que a tendência de uma liminar desfavorável é muito, muito maior, né? Então, isso também é uma questão que realça aí a importância estratégica desse novo olhar das negativas agora frente à decisão do STF. E esse foi o primeiro episódio do podcast do MSTA Talks. Esperamos vocês nos próximos.